O inventariante ele vai ser nomeado na escritura, então você faz na escritura, na escritura de inventário aí no caso, então o inventariante ele já é nomeado. Essa nomeação dele dá poderes para ele vender bens, né, com garantias e requisitos, tem que ter anuência dos demais, é responsável pelas declarações e valores lançados na escritura, então ele vai ter essa responsabilidade, a mesma responsabilidade, gente, que ele tem quando ele é nomeado inventariante no juízo, ele também vai ter essa responsabilidade, né, em cuidar do espólio, né, essa inventariância é para isso, para reunir toda o monte-mor e fazer a partilha de maneira correta, né? Beleza? Então, assim, então a gente viu ali, tem bastante exercício, então vamos bater nisso também, e aí tentar pegar as pegadinhas, olhem para os exercícios. No simulado de amanhã eu vou botar algumas questões sobre isso, para a gente ir exercitando. E o divórcio extrajudicial, mesma coisa, gente, é permitido mesmo havendo filhos menores ou incapazes, e aí, desde que haja sentença judicial anterior resolvendo a guarda, alimentos e visitas, e aí a gente tem essa questão, por exemplo, de determinadas situações. Aí o que acontece? Isso aí pode ser resolvido. Claro que há uma possibilidade de avançar, tá, gente? Porque você olha hoje para o notário hoje ele é mediador, ele é conciliador, ele é árbitro, desde que você o escolha, né, com a cláusula compromissória, né? Então, ele pode ser árbitro. Então, percebam, quando você fala aqui de que haja sentença judicial anterior, resolvendo a guarda, alimentos e filhos, isso se você for direto ao judiciário. Mas, de repente, você também pode ir ao próprio tabelionato de notas, numa mediação, numa conciliação, e lá nessa mediação, nessa conciliação, você é bem indisponível, porque guarda, alimento, visita, e são direitos indisponíveis, tá? E que você pode transacionar. Então, você vai dizer como é que é a guarda, você já pode fazer esse acordo através de mediação e conciliação na própria serventia, e ela vai ser enviada ao juízo, o juízo vai homologar, homologou a questão da guarda, homologou a questão dos alimentos, homologou a questão das visitas. Na mesma serventia que você fez a conciliação ou a mediação, e a ata foi enviada ao Sejusc para ser homologado, ali mesmo você já faz o quê? O divórcio extrajudicial. Percebeu? Então, só que são coisas que vão evoluir, porque são mudanças recentes. Mas essas adaptações o judiciário vai ter que fazer, porque no dia a dia isso vai começar a acontecer. Eu, por exemplo, eu sou tabelião de notas, hoje eu sou mediador e conciliador. Sou mediador e conciliador hoje. Mas aqui, digamos, na minha comarca, a pessoa quer fazer, já vou dar um caso concreto agora, a pessoa quer fazer um divórcio e tem filhos menores. E ela me pergunta, digamos que seja o meu aluno, meus alunos aqui me perguntam muita coisa aqui na faculdade. Professor, estou com um caso, alunos meus que hoje já são advogados, né? Então, ligar, professor, estou com um caso aqui, assim, tal, e poderia me ligar e me perguntar, professor, estou com um casal que quer se separar, mas os filhos são menores e eles ainda não definiram essa questão, ou estão querendo definir essa questão de alimento, guarda, ainda não está definido, mas queriam fazer o divórcio extrajudicial. Agora eu estou sabendo que agora pode fazer o divórcio extrajudicial, mesmo envolvendo menores incapazes. Eu vou falar, pode. Mas então eu posso ir direto aqui no tabelionato de notas para fazer? Eu vou falar para ele, não, passa aqui no cartório primeiro, porque, por exemplo, digamos que os cartórios aqui em volta não fazem conciliação e mediação. Eu faço. Então você vem para cá, nós vamos sentar aqui, vamos conciliar os dois, vamos definir guarda, alimentos, visitas, vamos pegar a ata, mandar para o Sejusc, o juiz homologa, você já vai estar com a homologação na mão, aí você vai lá no extrajudicial, lá no tabelionato de notas, e faz o divórcio extrajudicial, sem problema algum. Perceberam? Então, assim, são casos que vai começar a aparecer, né? Se o tabelião de notas, ele mesmo exercer a mediação e a conciliação lá, for credenciado para fazer, ele mesmo já pode fazer esse processo, faz um primeiro, depois faz o outro. Então, uma semana, ele faz a audiência de guarda, alimentos, visitas, manda para o juiz. Por quê? Porque o juiz ele vai mandar para o Ministério Público
provavelmente, para ouvir o Ministério Público quanto àquilo que foi definido. E aí, homologa. Homologou, agora sim pode fazer o divórcio. Que aí é só o divórcio, entendeu? E o divórcio, a gente sabe que é um direito potestativo. Tanto que se você entrar com uma ação hoje de divórcio, você já pode solicitar ao juiz de cara que ele determine liminarmente o divórcio. Decrete o divórcio. Decreta o divórcio. Por quê? Direito potestativo. Quando um não quer, dois não brigam. Gente, estou falando baixo porque eu não estou aguentando falar. Minha voz está muito ruim. Então, a escritura menciona expressamente essa decisão. Então, vai ter o seguinte, olha aqui, ó. Qual vai ser a obrigatoriedade? Guarda isso. Numa escritura de divórcio, quando houver menores ou incapazes. Vai ter que ter lá uma cláusula específica, vai ter que ter uma menção específica, vai ter que estar consignado na escritura pública a decisão, a sentença judicial transitada em julgado aí, né? A sentença judicial que já resolveu guarda, resolveu alimentos, já resolveu as visitas, já cuidou do menor, ou seja, protegeu o menor. Se já tem uma sentença protegendo o menor, pode vir aqui e já fazer o divórcio extrajudicial. Beleza? Agora, eu entendo isso. O que a gente vai ter que começar a fazer agora? Muitas palestras e tal, para poder orientar os advogados a tomarem esse caminho. Legal? Declaração de não existência de gravidez. A mesma coisa, gente. Permaneceu, já tinha essa declaração do estado não gravídico, já tinha e permaneceu. Possível representação por procurador, então, instrumento público com validade de 30 dias. Então, a pessoa pode ser representada por um procurador. Também se aplica a conversão de separação judicial, extrajudicial e divórcio. Tá? Então, você também pode fazer a conversão da separação judicial ou extrajudicial, já estava separado, né? Tinha uma separação formal, não é separação de fato aqui, tá? É formal. E aí você está convertendo essa separação em divórcio, ok? E também agora aí nós temos aí no 46A a extinção consensual de união estável. A extinção consensual de união estável, inclusive, quando você está vivendo em união estável é fato, né, gente? União estável é fato. Então, você está convivendo, você está em união estável. E aí, ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Existe um regime patrimonial que surgiu ali. Qual é o regime patrimonial ali? Se não houve definição, é o legal. Qual é o regime legal hoje? A comunhão parcial de bens. Não tem para onde correr. Se você não pactuou qual seria e viveu em união estável durante 5 anos, tudo que foi adquirido, tanto por um quanto pelo outro, na constância dessa relação, dessa união estável, fática, se comunica. Houve uma comunicação patrimonial aqui, tanto que um adquirir quanto que o outro adquirir. Comunica. Por que comunica? Você está no regime legal de bens. O STF reconheceu que o regime da união estável, do casamento, é aplicado à união estável. O mesmo regime é aplicado a um, aplicado ao outro. Então, se você está vivendo em união estável... Então, quando você sai de uma relação de união estável, qual é a melhor forma de se resolver? Você vai ter que fazer o reconhecimento da união estável, e pode fazer isso extrajudicialmente. Você reconhece e extingue. Então, você vai ter uma escritura de reconhecimento com extinção da união estável. Por quê? Porque você viveu em união estável e, com certeza, houve relação patrimonial ali. Não houve relação patrimonial nenhuma. Bom, cada um para o seu lado, cada um pega a sua escova de dente, leva para um lado, outro leva para o outro, acabou. Mas se tem relação patrimonial, o certo é fazer isso por escritura pública para formalizar direitinho aquela relação e você não entrar em outra relação sem resolver aquela antes. Legal? Separação de fato consensual. Gente, agora é possível fazer a separação de fato de forma consensual. Porque o que acaba acontecendo muito, gente? O que é separação de fato? Você está casado. Você está no regime patrimonial do casamento. Qual é? Não sei. O que você escolheu. Se você não fez pacto antinupcial, você está no regime da comunhão parcial de bens. Se você fez pacto, aí vai prevalecer o pacto que você fez.
Agora, você se separa. Acontece isso demais no Brasil. E é isso, gente. A função da atividade notarial registral é corrigir essas coisas, ou seja, é começar a dar segurança jurídica para as partes. O que é o principal papel do tabelião? Formalizar juridicamente o quê? A vontade das partes. Então, a vontade das partes naquele momento, que ela estava casada, é o quê? Separar. Só que eles não estão certo ainda. Um brigou, um foi para um lado, outro foi para o outro. Ah, eles vão dar um tempo. Já ouviu esse negócio do tempo? Não, vamos dar um tempo. Não tem esse negócio de um tempo aí? E aí você está casado. Poxa, como é que é? Teve um conflito, está tendo um problema, vocês não chegaram no acordo, não se entenderam. Aí fala, vamos dar um tempo. Ah, tá, como é que é essa questão desse tempo? Esse tempo, então, agora, que você ainda não decidiu se vai divorciar ou não, você pode fazer uma escritura que vai, declaratória, né, que vai atestar o fim daquela comunhão de vida. Ou seja, ela vai, na verdade, não vai dissolver o vínculo, porque vocês estão casados, mas ela vai atestar que vocês estão separados de fato. Vai por fim a comunhão, não ao vínculo, mas a comunhão de vida sim. E aí, o que acontece? É importante isso, professor? É importante, porque, de repente, nesse momento, nesse período que você está dando um tempo para alguma coisa, algumas coisas podem acontecer. E aí, consegue-se provar que vocês estavam o quê? Separados de fato, ok? Então, é uma escritura que atesta o fim da comunhão de vida, né? Sem dissolver o vínculo. Tá? Requisitos documentais semelhantes ao divórcio, possibilidade de restabelecimento formal por escritura. Da mesma forma que você faz a escritura de separação de fato, você pode ir lá e fazer o quê? A extinção. Né? Você faz a extinção ou o restabelecimento formal da união ou do vínculo através de escritura pública. Bem interessante, uma coisa nova foi trazida aqui pela Resolução 571. Então, digamos que cai na prova de vocês. É possível fazer escritura pública, olha só, escritura pública de separação de fato? É possível. Perceberam? Novo. Agora, 2024. Vamos guardar isso. Tá, e quais são os documentos essenciais que são exigidos, gente? É para o inventário? Certidão de óbito. Casamento? Divórcio. Qualificação das partes. Sempre nas qualificação de partes, RG, CPF. Tem documentos, são imóveis. Documento, qualificação objetiva. Então, você vai ter qualificação subjetiva, qualifica as partes, e você vai ter qualificação objetiva, qualifica os bens. Tem que ter essas duas qualificações, tá, gente? Beleza? Então, guarda isso. Se você guardar isso, a qualificação do lado, qualificação do outro. Objetivo e subjetivo. Objetivo é do bem, se tem bem envolvido. Isso é para tudo. Qualquer tipo de escritura vai ter isso, tá? Você tem que separar esses dois momentos de qualificação. Comprovação de titularidade de bens. Então, vai ter lá, né, a comprovação, a documentação específica. Certidão negativa de tributos. Pacto antinupcial, se tiver, né? Isso para todos os atos que a gente tem aqui que cabe ou não cabe, né? E o CCIR em caso de imóvel rural, tá? É o cadastro de imóvel rural, ok? Efeitos, registro e validade da escritura. Efeitos da escritura, gente, mesma validade da sentença judicial. Então, percebam, para essa escritura, ela tem o mesmo valor de sentença judicial. Ela é um título hábil para ingressar no RI, para ingressar no registro civil, para averbar, vai averbar no RI, vai averbar no registro civil, para fazer levantamento de valores em instituições financeiras, para ingressar no Detran, nos órgãos cadastrais de cadastro. Então, percebam, é um título que tem um título executivo extrajudicial, mas que tem força, né? Uma força de validade judicial, né? A escritura pode ser
retificada com anuência das partes ou por erro. Gente, sempre vai haver essa possibilidade de retificação. Vai depender muito do momento. Se vai ser no momento, se for logo depois das assinaturas, você pode complementar o que está sendo retificado e assinar novamente. Mas sempre há essa possibilidade. Ou, se a escritura já estiver pronta, você pode. A gente depois vai tratar só de retificação, mas você pode fazer uma nova escritura, tá? Uma re-ra, o pessoal chama de re-ra, que retifica e ratifica. Retifica aquilo que está errado e ratifica aquilo que está correto. Então, a gente chama de re-ra. É uma escritura que é feita depois, porque o ato já terminou, já acabou, não dá para fazer mais. A pessoa foi lá, praticou o ato, foi embora, aí depois, né, percebeu-se que havia um erro, mas 2, 3 dias depois que o ato já acabou, só no outro dia, e aí tem que fazer uma nova escritura que se chama re-ra, tá? Retifica aquilo que está errado, equivocado, e ratifica o que está certo, para ingressar onde tiver que ingressar, ok? Admite-se sobrepartilha, inventário negativo. Gente, sobrepartilha é o quê? Vai ter uma nova escritura reconhecendo aí, né, uma sobrepartilha, ok? Ou vai ter uma escritura de inventário negativo, ou seja, não tem nada a inventariar, tá? Como o inventário tem um prazo, né, para você não pagar multa e tudo mais, e ter um reconhecimento de que não havia bens a inventariar, pode ser lavrada, sim, a escritura de inventário negativo. Então, inventário negativo não tem bens a inventariar. Ah, professor, mas precisa? Já que não tem bens, precisa? Depende. Talvez você tenha que fazer uma comprovação formal de que não tem bens, por exemplo, para os credores. Imagina, os credores vêm para cima de você. Você é herdeiro. Aí vem credor do falecido de cujo seu pai, sua mãe, ou alguém que você seja sucessor. E você tem o quê? Uma escritura de inventário negativo mostrando que não havia bens a inventariar. E você só responde, só tem responsabilidade com credores na força da herança. Se não tinha herança, não tem, né, o que pagar. Então, não existe herdeiro de dívida, né? Ah, eu sou herdeiro da dívida. A gente fala assim, esse aqui é o herdeiro das dívidas. Não existe herdeiro de dívida. Você herda sempre saldo positivo, né? O que pode acontecer é que esse saldo positivo pode ser comido pelos herdeiros, mas vai zerar, no máximo zera, mas você não fica devendo, tá bom? Então, não tem esse medo aí de ficar com uma herança de uma dívida de um sucessor seu, né? Adjudicação. Adjudicação por herdeiro único é uma escritura também aqui no inventário, onde você faz a escritura já adjudicando. O que é adjudicar? É entregar para um único herdeiro, porque, digamos, tem muitos bens, mas não tem partilha, não vai ter partilha. Se não tem partilha, vai ter um inventário, onde se vai se coletar tudo bem, porque o inventário é a coleta dos bens, é o levantamento dos bens, né? É o rol dos bens, não é isso? É você levantar e juntar todo o espólio, né? Todos os bens do espólio. E aí, esse conjunto aqui só tem um sucessor, só tem um herdeiro. Então, não tem o que partilhar. Você fez o inventário, inventariou, mas não tem partilha. Então, é um inventário sem partilha. Esse inventário sem partilha, a escritura é uma escritura de adjudicação para o único herdeiro. Ok? Beleza. Bom, aí tem as palavras-chave aqui, tá, gente? Né, que a gente colocou, manifestação do MP, ou então a escritura, quando tem menor, ela só vai ter eficácia. O que é eficácia, gente? Vamos ver aqui os planos, né, de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. A eficácia, ela nas escrituras, onde envolva menor, a eficácia, ela só vai produzir efeitos, perceba, vai ser válido, mas não produz efeitos enquanto não tiver a manifestação do MP. Então, a partir da manifestação do MP, então, aquele acordo, ou aquele divórcio, ou aquela escritura, ela só vai produzir efeitos após
a manifestação do MP, ok? Separação de fato pode, né, ter a reconciliação, escritura, né, título com força, uma força de sentença, ou seja, vai poder ser utilizada nos órgãos públicos como um todo, para levantar dinheiro, né, para poder fazer transferência de bens, bens móveis, bens imóveis, inventário com menor e testamento, pode, né? Então, a gente viu aí, aqui acabamos o caderno 12, essa aula aqui foi de 44 minutos, é uma aula um pouco mais, batendo um pouco mais naquilo que realmente precisa, porque esse assunto é um assunto importante, nós vamos ver ele lá na frente novamente, tá bom, gente? Então, ó, um beijo no coração de vocês, estou gravando essa aula hoje, amanhã de manhã eu vou gravar as demais, estou trabalhando no simulado de vocês, porque amanhã é dia de simulado, então, por isso que não deu para eu gravar todas as aulas hoje, porque eu ainda estava trabalhando no simulado, e amanhã, então, vai ser um grande dia para vocês. Essa aula a gente já vai postar hoje, para vocês poderem, inclusive, assistir. E amanhã de manhã, RCPN na veia, tá? Mandei para vocês aí, são 5 blocos, 5 cadernos. Cada caderno desse está com 15 questões. Vocês vão dar uma varrida aí no RCPN. Peguem firme, tá tudo lá bisurado já, bisurado para você não perder tempo. Lê e vai fixando, vai marcando. Ó, marca texto na mão. Pega o marca-texto na mão, só marcando tal, pá, e depois você fizer a revisão, você vai para as questões. Que aí você vai para as questões com mais segurança. Isso vai ser a parte da manhã, tá, gente? Se dedica na parte da manhã, tenta matar o que puder na parte da manhã. E na parte da tarde, então, vai ter o nosso simulado a partir das 14 horas. Então, eu vou postar lá, tipo, uns 10 minutos antes, 20 minutos antes, eu vou postar o simulado para vocês. Vocês vão baixar o simulado, vou arrumar um lugar para estar em casa e tal, para baixar o simulado e pegar firme de 2 horas até as 7 horas da noite. São 5 horas de simulado, tá, gente? Então, é pegar e se testar mesmo. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou entregar para você esse simulado tal como vai ser o da prova. Então, inclusive, vai ter questão lá de processo civil, vai ter questão... Pode ser, né? Eu vou analisar ainda se haveria a possibilidade do que eu já falei até agora, trazer algo do processo civil. Ou algo... Se ficar muito complexo de trazer, as questões vão ser todas em cima do que a gente está falando aqui. Provavelmente vai ser tudo sobre o que eu estou falando aqui. A gente vai complementar mesmo com civil constitucional, mas tudo atrelado ao que a gente já falou. Ok? Beleza? Então, gente, ó, bye, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tá? E amanhã, então, a gente se fala, amanhã a gente se vê. Ok? Bye, bye.